Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje do nosso componente de Vida nos Extremos. Eu sou a professora Eveline Cruz e estarei mais uma vez nessa aula com vocês, né? E comigo, né, para me ajudar aí nessa comunicação com vocês, né? Eu tenho a Bianca, que é intérprete de Libras. Obrigada, Bianca! Então, vou aproveitar este momento de apresentações, vou fazer aqui minha autodescrição, tá? Eu sou uma mulher branca, né? De olhos e cabelos castanhos, uso óculos de armação fininha, o cabelo tá preso num coque, né? Tem bochechas bem proeminentes. Hoje eu tô usando uma blusa de linha, né? De manga comprida, rosa, branca e vermelha. E estou aqui, né? Com o balcão à minha frente no laboratório, né, no estúdio do Centro de Mídias. Joinha? Vamos lá ver qual o tema da nossa aula de hoje? Estamos aqui na unidade número 3, em astrobiologia, né? E o nosso foco é exploração interestelar, né? Estamos continuando, né, destrinchando aquele livro lá do mapa para vocês. Do nosso aprofundamento de ciência em ação, da unidade curricular Projeto de Vida ao Extremo, do componente curricular Vida nos Extremos, né? Já mencionado Vida nos Extremos. Qual é o objetivo da aula de hoje? É entender e conhecer os conceitos e as especificidades da astrobiologia, com foco na exploração em outros locais do universo. A imaginação vai longe, né? Nós temos até uma sonda ali, né? Um robozinho parecido com aquele que está passando em Marte e trazendo imagens aqui para a Terra do planeta vermelho, né? Os eixos estruturantes são esses aí presentes para vocês, que é a investigação científica, né? Representado pela lupa, processos criativos aí representado pela lâmpada, o empreendedorismo representado pelo aviãozinho de papel e mediação e intervenção sociocultural representado com um balãozinho e 3 pontinhos ao centro. Na tela para vocês, as habilidades contempladas na aula de hoje, né? E aqui o nosso mapa, que é o nosso documento orientador aí do nosso aprofundamento, né? Que é o material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento da segunda série do ensino médio, né? Nós estamos continuando aí falando do livro da Astrobiologia, uma ciência emergente, nós estamos falando aí da exploração interestelar. E antes de começar a explanação, pegue aí o seu caderno, o seu diário de bordo, né? Faça as suas anotações, coloque data, né? Ah, não quero caderno físico, professora, não uso mais. Aplicativo, seja lá o que você usar para anotar aí os dados da aula, certo? Né? Quando nós falamos aí de exploração interestelar, nós temos que ter em mente que o universo ele é bem antiguinho, né? Tem próximo aí de 14 bilhões de anos. E o nosso amado planeta aí tem pouco mais de 4,5 bilhões de anos. Essa imagem aí que está na tela, vocês já viram anteriormente, né? Já mostrei aqui para vocês, né? Já mostrei aqui para vocês, olha, né, toda essa passagem do tempo das eras geológicas, desde o início aqui da formação do planeta Terra, contei sobre o período cambriano, né, pré-cambriano, né, foram aulas anteriores, e estamos aqui, a época atual, né, estamos vivendo no período antropoceno, né. Por que antropoceno, meu povo? Né, de antropologia, de povos humanos, né? Porque de tanto que a gente está alterando aí, né, o clima, né, e questões aí do planeta, que nós já deixamos a nossa marca. Certinho? Vamos continuar aí. Tem muito assunto para rolar na aula de hoje, né? Tem um assunto rolando faz tempo em relação à exploração interestelar, né? Sir Elon Musk, né, tentando aí, fazendo um projeto bem audacioso com o apoio da NASA aí, para colonizar
Marte, né? Nós temos já sondas, né, no planeta vermelho captando imagens lá, estudando o solo e outras questões lá de Marte. Já sabemos que Marte aí tem água, né, no seu território, na sua composição, mas na superfície que é água congelada, né, gelo, mas lá no subsolo acredita-se que tem água líquida. Então, um dos fatores importantes aí para se haver vida ou se colonizar um planeta é ter água, né? Porque nós, né, seres humanos e qualquer organismo vivo que está presente no planeta Terra tem água em sua composição. Então, os cientistas vão procurar um lugar que tenha água para ter a mínima condição de vida. Não sei se vocês já viram aquele filme, mas eu vou indicar Perdido em Marte. É um filme muito interessante, né? E tem várias questões científicas que são abordadas ali no filme que são perfeitamente aplicáveis, né? Para resumir a história, né, um grupo de astronautas vai lá, tem uma estação ali espacial em Marte e um desses astronautas, por um acidente, fica preso lá. Ele tem que sobreviver um tempo. Então a saga aí é bastante interessante. Ele até planta em solo marciano, veja bem, né? Claro que é uma condição especial ali numa estufa, mas ele acaba cultivando. Por quê? Né? O planeta vermelho, né, ele é um planeta terroso. Tá? Acredita-se, né, existem aí teorias de que como já houve água, né, no planeta vermelho, né, em Marte, no passado, acredita-se que há milhares ou até milhões de anos atrás, que existiu a possibilidade de haver algum tipo de vida, né? Mas não vou dizer assim, vida como nós conhecemos, né, humanoide. Estamos falando de micro-organismos, né? Porque onde há água, né, existe a possibilidade de haver vida. Vamos continuar aqui, né? Conforme a ciência e a tecnologia avançam, a humanidade idealiza a viagem para outras estrelas, né? Nós já descobrimos aí muitos planetas aí que têm composição química, até atmosfera semelhante à Terra. E planetas que estão em zonas habitáveis, nós vamos chegar lá. Tá? A ficção científica incentiva e inspira progressos científicos do mundo real. Ficção científica são esses filmes que eu falei para vocês aí. Um exemplo é Perdido em Marte, né? Quem já assistiu, né, Star Trek, né? Não os filmes novos, a saga anterior, lá da década de 1970. Existiam avanços ali científicos e tecnológicos que para a época era só ideia, né? Devaneio, mas hoje são realidade, né? O próprio telefone celular hoje é uma realidade. E na época não, né? Na década de 1970 não. E vários outros, Jornada nas Estrelas e vários outros filmes, Interestelar, são filmes mais recentes, né? Interestelar. E qual que eu estava vendo? Outro, esqueci o nome do outro. Mas vamos continuar. Então, muitas vezes a gente vê uma tecnologia ali, uma realidade no filme, é a imaginação ali do autor. Né? Só que décadas mais tarde essa imaginação torna-se realidade, né? É real essa história de colonização em Marte, né? Nós temos aí bastante tecnologia para desenvolver esse processo. Continuando. A União Soviética coloca em órbita a primeira estação espacial em 1971. Né? A Guerra Fria influenciou bastante a corrida espacial. Esses tópicos todos foram retirados do livro, tá, gente? Então lá, durante a Guerra Fria, né, lembrando as aulas de história entre os Estados Unidos e a então União Soviética, né? Então havia uma corrida espacial. Quem chega primeiro na Lua? Quem lança primeiro o foguete? Enfim. Os soviéticos, né, saíram na frente na questão de mandar o primeiro homem para a órbita da Terra, que foi o cosmonauta Yuri Gagarin. Né? Mas aí os americanos correram atrás do prejuízo e enviaram ali uma missão à Lua, né? E o primeiro ser humaninho ali pisar em solo lunar foi Neil Armstrong, né? Então nessa questão, nessa corrida espacial, muita tecnologia aí foi gerada, né? Espionagem e tal também, mas muita tecnologia foi desenvolvida por ambos os países, né? Desenvolveram conhecimento científico fantástico. Só que essas missões são muito caras, tá? O financiamento aí na área espacial é complexo. Hoje está em operação a ISS, gerenciada pela NASA, mas com participação de outros países. A estação internacional, né, que eu até passei um videozinho da astronauta aí
aulas passadas, ela mostrando como funciona a estação espacial, né, foi construída em parceria com vários países, inclusive o Brasil. E, inclusive, o Brasil já mandou aí um astronauta, né, para a órbita e para a estação espacial internacional, para estudos científicos. Diversos estudos científicos são realizados aí na gravidade zero, com exposição à radiação. Na área de tecnologia industrial, na área da medicina, são diversos estudos científicos que são desenvolvidos na estação espacial, ok? Né? Existe a ideia de que a exploração espacial a longo prazo pode salvar a humanidade. Nós veremos isso mais para frente, nessa busca incessante aí por novos territórios. Se a gente pensar bem, essa busca incessante por novos territórios não começou de hoje. Lembra da época das grandes navegações, né? Que o pessoal achava que só existia ali a Europa e o Oriente Médio, o pessoal não saía muito do lugar. Depois Portugal e Espanha lideraram as grandes navegações e acabaram descobrindo outros territórios, por exemplo, o próprio continente americano, né? E mais recentemente, pouco mais de 200 anos atrás, a Austrália, né? E mais recentemente ainda, né? O continente antártico. Então, a exploração aí sempre esteve no DNA do ser humano. Né, conhecer novos territórios, né? Quais são as dificuldades dessa exploração intergaláctica, né? Longas distâncias. Lembra quando eu falei de anos-luz, né? Além das longas distâncias, a tecnologia e financiamento. Nós temos uma alta tecnologia? Temos, mas não dá ainda para ficar viajando daqui para a constelação de Órion como se fosse daqui para o Rio de Janeiro, de São Paulo ao Rio de Janeiro. Ainda não é possível. Né? Os planetas, as estrelas ficam extremamente longe uma da outra, tanto que nós medimos essa distância não em quilômetros, mas em anos-luz ou parsecs, certo? Outra coisa, são muitos desafios enfrentados pela própria tripulação. Lembra que eu comentei em aulas passadas o que os astronautas sofriam, não é? Influência da radiação solar, né? Gravidade zero é péssimo para os músculos e para os ossos, né? A própria questão psicológica também de ficar muito tempo ali num tal de um isolamento, né? Tanto que alguns experimentos aí de colonização de Marte, em que alguns cientistas ficaram isolados alguns dias simulando estar numa estação espacial, né, foram realmente complicados, né? Tripulação, quais são os problemas? Problemas fisiológicos devido à falta de gravidade, radiação, né? Como acontece a ciclagem dos materiais? Recursos, por exemplo, uma simples água limpa, como é que você vai reciclar essa água? Problemas psicológicos e problemas médicos de modo geral. E o desapego do planeta Terra, né? Será que... já viram aquele filme... Eu adoro ver filme, né? Aquele filme Passageiros, né? Com a Jennifer Lawrence. O filme se passa, né, numa nave espacial que a pessoa vai colonizar um outro planeta. Então tá todo mundo viajando, dormindo lá. E ela e o outro rapaz acordam. Não vou contar o restante, né? E o filme se passa nessa realidade. São muitos, eles vão passar mais de 100 anos viajando, né? Como fazer isso? E como desapegar do planeta Terra? Nós estamos acostumados a toda essa biodiversidade, a gravidade, a tipo de atmosfera, a umidade relativa do ar, pH. Existem essas mesmas condições em outro planeta? Né? É uma pergunta a ser feita. Podem haver diferentes cenários, né, dependendo da estrela ali que é próxima desse planeta, né? É necessário avanço científico, né, em várias áreas para a colonização interestelar. São importantes pessoas de várias áreas de conhecimento com atividades úteis, como engenheiros, agrônomos, geólogos, médicos, entre outros, né? E uma convivência pacífica entre todos é fundamental. Eu dou a dica de vocês assistirem esse filme, que é muito interessante, porque para você colonizar outro planeta, né, você tem que ter pessoas de várias áreas, né? Alguém para construir, um médico, né, engenheiro, o cozinheiro, são todas profissões aí para você formar uma nova colônia, certo? Outras dificuldades aí presentes na tela para vocês, grandes distâncias, né? Algumas soluções para a diversidade precisam ser consideradas. Por exemplo, né, nesse filme eles vão viajar dormindo, né? É uma possibilidade, né?
Agora, pensa assim, em tecnologias de achar buraco de minhoca ou de passar gerações e gerações dentro de uma nave espacial viajando para outro planeta. Então, tudo isso tem que ser pensado. Porque uma colonização, você não vai levar 10 astronautas, você vai levar dezenas ou até centenas de pessoas. Olha a logística para isso, tá? Gerações humanas, hibernação, que eu falei do pessoal dormindo, né? Congelamento de embriões e outras possibilidades, né? De acordo com a tecnologia atual, né, dentro de 50 a 100 anos, poderemos visitar constelações próximas, ou seja, faz falta um tempinho. Eu não sei se estarei aqui daqui a 50 anos, espero que sim, né? Mas sim, já é mais difícil, né, para ver essa realidade. Tá? Só que nós temos equipamentos como telescópios, né? Sistemas de propulsão que eles precisam ser mais evoluídos, melhor trabalhados, né? Melhorar essa tecnologia cada vez mais, né? Que possam possibilitar essas viagens, né? Com missões tripuladas. Aí temos o nosso amiguinho telescópio James Webb. Até hoje o mais famoso era o Hubble, né, que já trabalha há uns 30 anos mandando imagens de todo o universo para nós entendermos como é o funcionamento. O James Webb, né, que custou 10 bilhões de dólares e aí composto por 18 espelhos hexagonais. Ele é muito espelho para você captar toda essa imagem. Ele foi concebido para tentar enxergar o fundo do universo, a criação do universo, né? Ele é muito maior, né, e mais potente do que o robô. Obviamente, né, ele é muito mais novo, tem uma outra tecnologia. Tá? E ele tá já em órbita, mandando imagens aqui para que nós possamos estudar. E nós estamos descobrindo a cada dia, acredita-se que mais 2, né, exoplanetas são descobertos por dia, né, graças às novas tecnologias, e o James Webb participa dessa tecnologia, certo? Para que tudo isso, professora, gastar esse dinheiro louco? Lembrando que as tecnologias que nós utilizamos hoje, que nós usufruímos, né, desde o travesseiro viscoelástico, né, infravermelho, raio-x, filtro solar, as próprias tecnologias das câmeras dos smartphones, uma série de tecnologias foram concebidas, né, nessa questão aí para questão espacial mesmo, para desenvolver para as naves, né, para as missões e para os astronautas, uma série de tecnologias. Se você jogar lá na internet, ó, tem trocentas, né? E vamos continuar aqui, que tem muito ainda para falar. Propulsão de foguetes. Antes, né, os foguetes aí, eles alçavam voo, né, que você pode ver, ele tem que ter um bom sistema de propulsão, né, do foguete, e ele soltava partes aqui e tal, e só se aproveitava aqui em cima a cabine. Hoje em dia não, né? Esses foguetes novos, principalmente da SpaceX, né, do Elon Musk com parceria com a NASA, ele resolve o que ele tem que resolver, depois ele volta e pousa em pezinho aqui. Então, a geração de lixo espacial é bem menor, né? Você consegue, e outra, como são equipamentos caríssimos, né? Cada teste desse vai milhões ou até muitas centenas de milhões de dólares, né? Cada teste desse. Então, quanto mais você poupar ali equipamentos, né? Economizar equipamentos, é mais interessante. E lembrando, né, que, por exemplo, nós temos atmosfera no nosso planeta, mas a viagem no universo ocorre no vácuo. Então, para você aí atingir uma determinada rota, né, você tem que ter um bom sistema de propulsão para que ele seja direcionado corretamente, tá? Esses dias não, já faz um tempo, né, profissionais da NASA lançaram ali uma sonda para desviar um asteroide, né? Não que ele estivesse ali em rota de colisão com a Terra, né, muito próximo, mas ele tem ali uma órbita em direção à Terra, né? Então conseguiram lá essa sonda conseguiu atingir o asteroide e desviar o seu curso, né? Por que eu estou dizendo isso? Vocês verão a seguir, né? Quais são as motivações, né, para
para tanta tecnologia, querer tanto explorar o universo e desviar, né, meteoros e cometas, né? Sobrevivência da espécie humana. Lembrando que foi um grande meteoro que extinguiu a vida aí dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos. E é uma hipótese real de acontecer novamente, né? Não existe nenhum em vista, né, em rota de colisão com a Terra, né? Pelo menos na nossa época, né? Mas quem sabe no futuro. Então já estão desenvolvendo essa tecnologia caso no futuro seja necessário desviar algum meteoro. Continuando. Interesses econômicos devido à exploração de alguns tipos de materiais, devido à curiosidade e propagação da espécie também. Existem alguns meteoros e planetas ricos em minerais, né, que podem ser interessantes para a gente. Curiosidade de conhecer o universo, né, e propagar a espécie humana pelo cosmos, talvez, né. Outra coisa muito interessante que acredito que seja o mais real de todos: o esgotamento dos recursos terrestres, né? Para quem me acompanha lá no outro componente de hábitos sustentáveis, né? Nós estamos consumindo muito mais recursos do que a Terra consegue repor no período de um ano, né? Então, a tendência é exaurir água limpa, né? Recursos do solo, cada vez o solo está se empobrecendo mais, né? Processo de desertificação de solo em vários locais do mundo, inclusive no Brasil, ou seja, uma grande perda para a agricultura, uma população crescente de quase 8 bilhões de pessoas no final do ano, né? Então isso é um gargalo, né? As mudanças climáticas são uma realidade e está afetando o clima no mundo inteiro. Hoje existem muitos, né, refugiados do clima em diversos locais do planeta, no continente africano, asiático, né, porque seus recursos naturais estão se exaurindo. Já existiam poucos, né, eles estão se exaurindo, principalmente quando se refere à água potável. Então, se nós continuarmos nesse ritmo, nós vamos destruir nosso planeta. Quem já viu aquele filme Wall-E, né, daquele robozinho? O que aconteceu com o planeta Terra? O que a humanidade fez? Tá? Fugiu, né? Então, nós estamos exaurindo os recursos do nosso planeta, né? Então, por isso que dá preocupação aí de encontrar. Esse é um dos motivos. Existem outros, né? Continuando, a população atual passa de 7 bilhões, como eu comentei, né? Até 2050 pode chegar a 9 bilhões de pessoas. Exige muitos recursos, principalmente água e alimento para todas essas pessoas. Duas correntes de esgotamento de recursos: aumento da população, exaurindo os recursos naturais, e a revolução agronômica, né? Como nós vamos aí alimentar tanta gente? Imagina 9 bilhões de pessoas, sendo que com quase 8 já tem muita gente no mundo aí passando fome, muitas colheitas perdidas, né? O nosso país ainda tem, vamos dizer, uma certa sorte, porque todos os biomas dele são agricultáveis, desde que, né, geridos de forma sustentável, né? Por exemplo, nós não temos deserto. A região do semiárido, que é a Caatinga, não é uma região desértica, né? Naturalmente, ela tem muita biodiversidade. O que acontece é que ela é mal manejada, né? Então tem muitos pontos hoje de desertificação naquela região por mau uso do solo, desmatamento, queimada, né, por mau uso do solo. E isso é uma coisa que está ocorrendo no Brasil inteiro, né? Desmatamento, queimada, mau uso do solo, você empobrece o solo e não consegue cultivar mais naquele solo, né? Isso acontece no Brasil. O continente australiano também, né? Boa parte do continente australiano a gente chama de Outback, que é uma região desértica, extremamente árida ali, né? E pouquíssimo agricultável. Então, aquele país já está sofrendo muito com as mudanças climáticas. É um país já naturalmente quente e nos últimos anos está sofrendo mais ainda com a perda de biodiversidade, queimadas. Se continuar nesse ritmo, o continente australiano todo não será agricultável em alguns anos. E é só a Austrália que está nessa vida? Não, né?
todo mundo, né? Sem contar o derretimento das calotas polares, alterando o pH de oceano, né? Nós já estamos num momento aí de extinção de muitas espécies, né? De diminuição da biodiversidade do mundo. Então, é um momento bastante delicado, né? Aí, superpopulação, até onde vai, né? Até onde o planeta suporta tanta gente. Se nós entrarmos ali no site da NASA, né, e acompanharmos a evolução climática desde a década de 1970 até hoje, a temperatura, né, do planeta, ele vai mostrar ali uma evolução, né, assustadora. Nesse momento, né, tá programado, aí tá acontecendo a COP27, que é a reunião de diversos países aí, gerenciados pela ONU, para o clima global, né, para um pacto do clima global, para diminuir as mudanças climáticas que, sim, afetam todos os países do mundo, e os países emergentes, os países em desenvolvimento, são os que mais sofrem com essa questão, certo? Motivações, continuando as motivações, existem outras questões, como desastres naturais e os antropogênicos, né? Por exemplo, os naturais mesmos, terremotos, furacões, tufões, tsunamis, né? Isso a gente não tem tanto poder, mas outros deslizamentos, como estouro de barragens, como a de Brumadinho, por exemplo, um desastre ambiental causado pelo ser humano, sim, nós temos o dedinho diretamente aí. Então, quando há um acidente desse, que escapam rejeitos, toda uma região é contaminada e fica inagricultável, né? Então, mudanças climáticas, que eu também acabei de mencionar, meteoros e asteroides, também que eu comentei, né? Nós ainda temos muita sorte porque o nosso amigo Júpiter, gigante Júpiter, como ele tem uma massa muito maior do que o planeta Terra, ele acaba aí atraindo muita coisa para ele, muito asteroide, muita coisa para ele, e não cai hoje em dia tanta coisa no planeta Terra. Na época de sua formação, sim, né? Eu já comentei com vocês que o planeta Terra ele foi bombardeado aí por meteoros durante muito tempo, acrescendo ali na sua massa também, certo? E evolução natural desse Sol. Lembra que eu comentei que o universo tem próximo de 14 bilhões de anos, a Terra 4,5 bilhões de anos, o Sol mais ou menos uns 4,6, né? Só que ele tem um tempo de ação, né? Ele é uma estrela, ele consome uma energia, no caso do nosso Sol, gás hélio. Então, essa energia não é infinita, ele vai consumindo, até que essa energia começa a acabar, começa a exaurir, né? Ele vai tentar consumir outros tipos de energia, e quando ele começar a colapsar, ele vai a crescer, ele vai expandir, né? Que a gente chama de gigante vermelha. E nessa expansão, tá lá o planeta Terra no meio do caminho, né? Então essa radiação toda, né, pode fazer com que o planeta Terra frite, acabar aí com a nossa atmosfera e vai ter muito o que fazer, né? Fragilidade planetária, né? Algo ou um evento no futuro que pode dizimar a espécie humana, pode ser uma grande epidemia, pode ser um meteoro, um asteroide, erupção vulcânica, nós temos supervulcões aí, tem Krakatoa, tem Yellowstone, tem um do lado do Vesúvio ali na Itália que eu não sei pronunciar o nome, tem vários supervulcões no mundo aí bem quietinhos, né? E que se eles entrarem em atividade, eles podem alterar drasticamente o clima no planeta, né? Continuando, planetas habitáveis, né? Já foram localizados milhares de planetas habitáveis. Giordano Bruno, lá antes do ano de 1600, já falava que poderiam haver outros planetas no mundo e habitáveis, mas ele foi queimado na fogueira em 1600 em Roma, né? Mas aí a distância máxima para exploração que a gente tem no momento são apenas 25 anos-luz. O planeta tem que ser rochoso, tem que ter campo magnético, tem que ter um satélite natural, assim como a nossa Lua, para garantir ali a estabilidade, né? E dispor de uma estrela semelhante ao nosso Sol para fornecer energia, certo? E estar numa zona que a gente chama de zona de habitabilidade, para que possa existir água
líquida, nem muito longe que é muito frio, que a água congela, e nem muito próximo que frite o planeta, certo? Tem uma tabelinha aí com vários locais interessantes e estrelas aí que a gente pode conhecer, né? Que podem haver planetas, né? Nessas órbitas que podem ser habitáveis, e a cada dia, como eu disse, são descobertos novos exoplanetas e muitos aí com a possibilidade de abrigar seres vivos, né? Estudos de exoplanetas e sua composição são importantes para viabilizar, né, a viabilidade da exploração interplanetária. Existem uma série ali de tecnologias que estão sendo, né, boladas para poder tornar isso viável, e a questão financeira também é outro gargalo da viabilidade dessas questões. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer estar aqui. Avaliem positivamente a prof. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.